Um recente estudo do Instituto de Economia da Universidade Federal do Rio de Janeiro traça 3 diferentes cenários para a economia brasileira nesses tempos de pandemia. São eles: o cenário otimista, referência e pessimista, todos com efeitos perversos sobre o PIB, emprego, renda e arrecadação de impostos. A pesquisa permite avaliar tendências no consumo, exportações e investimento em 123 itens de bens e serviços com base na classificação do IBGE. Com quedas acima de 10%, os setores da construção, indústria extrativas, indústria da transformação e comércio estão entre os mais afetados. Mesmo em cenário referência com queda de 6,4% do PIB em 2020, o PIB poderá registrar queda de até 11% nesse ano. No cenário pessimista, nível sem precedente na história do país. No cenário otimista, o recuo otimista é de 3,1% e 6,4% na referência. Um potencial de redução de 4,7 milhões de empregos no cenário mais otimista. Queda de 8,3 milhões no cenário referência e de 14,7 milhões no cenário pessimista. Segundo o estudo, as atividades de comércio e outras atividades de serviço somadas contribuem com mais da metade do potencial de redução total dos empregos em 2020. O declínio do trabalho pode ser consequência tanto da demissão dos trabalhadores quanto da diminuição das horas trabalhadas, com impacto claro sobre a massa salarial. O estudo observa que os setores mais afetados possuem salário médio inferior a dos setores menos afetados, o que tende a ampliar a desigualdade e aumentar a miséria. A queda da arrecadação de impostos é de 4,1% e 8,2% e 13,92% no quadro mais otimista. No pessimista, são superiores às retrações do PIB. Isso significa um encolhimento na arrecadação tributária ao longo desse ano, na ordem de 80,8 bilhões no cenário referência, com forte impacto sobre a capacidade de gasto e investimentos do próprio governo. A indústria de transformação responde por 70% da prevista perda no total de arrecadação. Os economistas da Universidade Federal do Rio de Janeiro alertam que, pela dimensão da crise econômica e social que o país atravessa, é necessário um alto grau de planejamento público, privado e até mesmo individual. A situação não está nada fácil para ninguém. É um cenário de horror. Empresas fechando, desemprego aumentando, teremos dias muito difíceis pela frente. A crise está atingindo o mundo inteiro. Segundo a OIT, o planeta poderá perder quase 200 milhões de empregos. Ela faz uma previsão de que cerca de 6,7% das horas de trabalho nesse trimestre irão acabar. Ainda segundo a OIT, 4 em cada 5 trabalhadores no mundo já se encontram prejudicados pela maior crise econômica gerada na história do planeta. As grandes perdas em empregos são esperadas nos Estados Árabes, 5 milhões de trabalhadores, Europa, 12 milhões de trabalhadores, Ásia e Pacífico, 125 milhões de trabalhadores. O Brasil e a América do Sul terá reflexo com certeza. Por isso, temos que planejar. Precisamos de políticas públicas fortes em relação aos negócios, empregos e apoio à renda, para que a economia possa ser estimulada e a população protegida. O diálogo entre governo e trabalhadores é essencial. É preciso agir rápido, juntos e solidários. O governo deveria chamar os empresários, os trabalhadores, chamar a sociedade civil para um amplo diálogo durante a pandemia e pós-pandemia. Somente uma grande concertação nacional é que poderá realmente contribuir para nós sairmos desse estado de terror que nos encontramos atualmente. Primeiro, salvar vidas e, em seguida, começar a pensar
com mais profundidade numa política de emprego, renda e a própria sustentação dos empresários.